Bom, bom dia, professor. Boa tarde ou boa noite. É, eu vou mostrar o nosso sistema, como é que ele está funcionando e qual que é o princípio dele. Então, a nossa ideia basicamente era desenvolver um sistema, né, um dispositivo Android que interligado com um outro dispositivo físico que seria colocado em um veículo ou qualquer tipo de veículo, ele funcionaria como um rastreador. Então, a ideia basicamente surgiu de quando a gente pegava ônibus fretado para ir trabalhar, para o estágio, é, as pessoas reclamavam muito do sistema na época que estava usando, que era o sistema do caminhão fretado. E a gente conversou com alguns motoristas e com alguns donos de linhas de fretado, e uma das reclamações que foram feitas é justamente porque o caminhão fretado, por exemplo, ele ele usa o celular do motorista, ou um celular à parte, que o motorista tem que ficar carregando, como um rastreador. Então, uma aplicaçãozinha que deve ter no celular e que ele envia a localização do celular para o sistema e, consequentemente, a posição do ônibus. A nossa ideia, então, foi fazer um sistema, e um sistema tanto software quanto hardware, que você pudesse esconder isso dentro do ônibus e ficar ligado ad eterno. Então, a gente criou um sistema com Raspberry Pi, GPS, que ele fica comunicado com uma tecnologia 3G, da mesma forma assim como o celular, e, e caso o ônibus tenha Wi-Fi, por exemplo, ele ficaria conectado com o Wi-Fi do ônibus, mas de uma certa forma, em geral, também seria um 3G. Então a gente fez esse sistema e a gente simulou alguns dados com o veículo próprio. Então, bom, eu vou começar então explicando primeiro o nosso back para depois de fato entender como é que o aplicativo está funcionando. Bom, a gente desenvolveu um sistema back todo em Cake PHP que está hospedado no Cloud9, então uma conta gratuita do Cloud9, e basicamente a gente tem duas funções essenciais para funcionar o sistema, que é essa new pos de new position é para onde é a função que vai receber os dados do Raspberry Pi. Então o Raspberry Pi vai mandar um link, né, ele vai acessar uma URL passando essas quatro variáveis aqui e a gente vai tratar isso. A gente vai tratar da seguinte forma: a gente vai salvar num log, que aqui no caso eu tirei por efeito de teste, porque esse log é como se fosse o histórico. Então tudo que ele recebe, ele vai gravar. E como a gente está simulando alguns dados, a gente não quer que ele fique replicando isso no banco de dados. Então a gente tirou. E ele vai salvar no data, que data é apenas um único valor, uma única linha, né? Que ele recebe no banco e que ele grava, que é a última posição efetiva do veículo. Ahn, e aí no caso aqui, a gente grava isso com latitude, longitude e velocidade, certo? E o Buzz ID é feito para pegar o data e substituir a última posição do veículo. Ah, as funções de tempo e de atualizações é feitas no próprio banco com o created e com o modified. Bom, então essa daqui é a função que vai receber os dados e que vai salvar tudo no banco e é uma das mais importantes funções que a gente tem. Outra função importante é essa public function map2. O que ela faz? Ela vai retornar um JSON. Então ela retorna um JSON desse tipo aqui, então com o ID, que no caso, como a gente só tem um veículo cadastrado e no data ele é o único que tem, então o ID dele é 1. A latitude, a longitude do veículo, o ID do veículo, que é diferente desse ID aqui, esse ID é o ID da própria tabela, esse aqui é o ID do veículo, e quando foi modificado. Se eu atualizar aqui, eu estava testando agora há pouco, ele vai falar que ele foi modificado a 4 minutos, com a velocidade de 1 km por hora. Então é isso aqui que o nosso sistema Android vai receber e vai tratar esses dados. Então vamos vir aqui para o nosso Android. Então basicamente o que a gente tem aqui, a gente tem duas atividades, duas classes, né, principais, que no caso é o Maps, Activity e o Splash. Esse Splash nada mais é do que uma forma de colocar aquelas introduçõezinhas bonitinhas no começo e mostrar a nossa imagem.
e ele fica por 5 segundos. Então, aqui o que ele faz, ele vai dar um execute. Opa, tô aqui. Tô aqui basicamente o que ele vai fazer. E um create, ele vai dar um delay por 5 segundos e vai de fato mostrar a nossa imagem que a gente quer. E aqui no Maps é a parte que a gente trata de fato o código para o Google Maps. Então o create, ele vai criar o layout, vai criar o, o fragmento e vai dar um getMap assim que diz. Quando aqui na nossa função ready, ele vai criar de fato aqui o mapa, né, que a gente está instanciando, e a cada 3 segundos ele vai executar essa tarefa aqui. O que seria essa tarefa? Essa tarefa nada mais é do que ficar acessando a URL, que é essa daqui que eu acabei de mostrar para vocês, e que vai ficar pegando o JSON. Então ele vai pegar o JSON aqui, ele está pegando uma parte do JSON, e aqui ele está retornando o JSON em formato de string. Aí, o que acontece? A gente, até na última aula que a gente teve de programação, a gente estava com um problema aqui, porque, como eu fiz na última aula, a gente não pode fazer isso aqui direto por causa de uma série de questões de thread, e, enfim, etc. Então a gente tem que dar um post execute, como foi dito pelo professor. E dando um post execute, a gente vai pegar esse JSON retornado, que a gente recebe ele aqui, e vai tornar ele num objeto. Tornando ele um objeto, a gente consegue separar e pegar os valores que a gente quiser. Então vamos lá, aqui a gente está tratando latitude e longitude, então a gente está criando um tipo aqui lat long e está pegando a latitude e longitude que vem do JSON. Velocidade é um inteiro, então ele pega a velocidade, e o modificado ele vai pegar a string modificado que ele recebe do JSON. E isso ele vai passar para o update camera, marker, velocity e modify jet. Então vamos ver o que são essas 4 funçõezinhas, que são as funções que de fato fazem nosso aplicativo funcionar. Então são funções muito simples. O update camera ele vai simplesmente jogar a gente para aquela posição, então a posição que a gente está passando, com um zoom de 18. Que aqui no caso podia ser qualquer valor, a gente colocou 18 para efeitos de teste, enfim. O marker, a gente vai primeiro limpar todo o mapa, então qualquer marker que tiver no mapa na hora ele vai ser excluído, e vai adicionar um marker que a gente quiser com o ícone que a gente escolheu, que é esse ícone aqui do Buzz Icon 32, que é esse ícone aqui. Então é isso. E Update Velocity e Update Modify Jet, ele vai apenas modificar o Text View. Então, se a gente olhar o nosso layout, a gente vai ter aqui o fragmento, que é o mapa propriamente dito, e a gente vai ter um botão que a gente criou para efeito de testes e 2 Text View, que são o modificado e o velocity. Todos eles com esse text field shape que a gente criou. A gente criou no Drawable, aqui, text field shape. Então isso aqui é basicamente para arredondar e dar um formato mais bonito, entre aspas, ao sistema. Aqui foi basicamente um CSS, algo bem simples, né? Bem similar, então não foi nada muito trabalhoso. Então esse é o nosso sistema. O nosso Android ele já está rodando. Então eu vou cancelar aqui a atividade, vou começar uma nova atividade aqui, vamos abrir um aplicativo novo. Então aqui está o nosso home. De acordo com o Splash, ele vai ficar com essa imagem por 5 segundos, vai fechar e vai abrir a Map Activity. Aí aqui ele já abriu com a última posição que ele tem do nosso servidor. Então ele fez um request para o nosso servidor falou, olha, a última posição é essa, com velocidade tanto, e o Modify Jet foi a 9 minutos e 43 segundos. Conforme ele carrega a cada 3 segundos, então agora foi para 9 minutos, 46 segundos, 49 segundos, o próximo vai ser 52 segundos e assim por diante. E, para efeito de simulação, a gente fez o seguinte. A gente criou uma função de simulação que ela vai pegar no banco, no log, que é aquele log histórico que eu disse no começo, todas as velocidades que são maiores que zero e vai mandar como se fosse um Raspberry mandando. Então, para esse link aqui de new pos. Então, ele vai mandar new pos
o 1, que é o ID do ônibus que a gente quer, a latitude, a longitude e a velocidade da nossa simulação. E vamos colocar aqui para ele esperar 3 segundos até mandar a próxima simulação. Então a gente vem aqui nessa URL, Simulate, e vai começar a nossa simulação, consequentemente nosso mapa vai ter que começar a se mexer também. Então ele pegou ali a posição 00 e agora sim ele vai começar a andar. Aquela posição 00 que ele pegou é porque muito provavelmente no log, que é esse log aqui, ele tem a posição 00 inicialmente. Enquanto roda nosso sistema aqui, vamos fazer uma busca aqui no log. Então nosso ônibus aqui está andando, a gente fez esse teste dentro do veículo, dentro do estacionamento da Federal. Então ele está andando aqui no estacionamento da Federal. Então aqui a gente tem alguns pontos onde a velocidade é maior do que zero. Então aqui no caso, enquanto ele está rodando ali, aqui no caso a gente tem todos os pontos que a velocidade é maior que zero, que é o que ele está simulando. Então ele foi atualizado a 2 segundos, né? E ele está a 6 km por hora, no caso da nossa simulação. Esses pulos que ele dá do mapa é normal justamente por causa dos dados que a gente tem no histórico. Então num sistema contínuo ele ficaria andando de fato na rua e tudo mais. Então a cada 3 segundos ele atualiza. Como a gente pode perceber aqui, a variação aqui de atualização é mínima. Então, supondo que você é um usuário de fretado e o seu fretado está com esse rastreador e você não quer ir para o ponto por questão de segurança ou questão enfim, de comodidade, você pode ficar esperando e conferindo a cada X tempo aonde seu fretado está. E a partir daí você saber se você já pode ir para o ponto ou se você vai esperar muito tempo no ponto ou qualquer coisa do tipo. Você pode saber se está num trânsito. Então aqui é importante lembrar que a gente tem uma camada de trânsito da própria Google. Então a gente tem que aqui no meu estado, por exemplo, agora está sem trânsito porque está verde. Se a gente depois observar a Paulista vai estar vermelho porque está tudo parado. Então aqui você também consegue observar se o seu ônibus está vindo, se não está vindo, a velocidade dele. No caso, lembrando e afirmando que esses dados são dados apenas de simulação. Então, até que agora ele está no meio do rio, e, enfim. Mas é basicamente assim que vai funcionar o nosso sistema, é assim que funciona o nosso sistema. Então a gente tem um Raspberry Pi no veículo, que envia uma URL com seus dados atuais, com sua posição e etc. Isso é gravado em duas tabelas dentro do banco. É gravado na tabela de log, que é um histórico, que a gente vai usar futuramente para mostrar os históricos aqui dentro desse mapa, e é gravado numa tabela de data, que é a posição atual do veículo, que é da onde a gente está buscando, que é da onde o sistema vê os dados atuais. Então, aí está funcionando os testes de simulações e basicamente é isso. O único problema, professor, é que no caso se o senhor for acessar algum dia o sistema, muito provavelmente não irá funcionar. Porque a gente está usando a plataforma Cloud9, que é gratuita. E por ser gratuita, todo esse sistema aqui, todo esse serviço, ele fica desligado depois de um tempo sem utilizar ele. Então, muito provavelmente, o sistema vai estar desligado e, consequentemente, o Android não vai receber nenhum JSON, não vai ter nem nada para simular, etc. Então, provavelmente, ele vai abrir o mapa, mas ele vai ficar numa posição aleatória, ou ele apenas exibir o mapa mundi e só isso. E o sistema está funcionando, a gente estava fazendo os testes dentro da faculdade com o Raspberry, então a gente estava na torre 3, que é ali o I3E, a gente estava fazendo os testes no I3E. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu.